Muito boa noite, nossos amigos, nossos companheiros e demais interessados no estudo da ciência, da filosofia e da religião do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, dia 19 de outubro de 2020, gostaríamos de conversar um pouco sobre a questão do ateísmo, a descrença em Deus, a falta de confiança em Deus, que o ateísmo e o materialismo são os dois maiores inimigos da humanidade. E pode-se dizer que também são os dois maiores inimigos de cada homem, individualmente falando, e os dois maiores inimigos do espiritismo. Porque enquanto o ateísmo nega a existência de Deus, do poder supremo do universo, e nega também a existência do espírito, nega a existência da alma e as consequências, que é a imortalidade da alma, que é uma base do espiritismo, nega também a manifestação dos espíritos, nega tudo o que for consequência do espírito, ao passo que a doutrina espírita tem como base, fundamento, a existência de Deus, que é a inteligência suprema do universo e a causa primária de tudo e de todas as coisas. Não é uma causa, é uma causa geradora de tudo o que existe no universo, inclusive o universo. Estamos tirando aqui algumas propagandas que atrapalham o nosso trabalho. E então o Espiritismo tem como base a existência de Deus, a existência do Espírito, a sobrevivência do espírito após a morte, a manifestação das almas dos mortos, que vem desde o começo da humanidade, e se manifestam através dos médiuns, que estão em todo o mundo. Todas as criaturas do planeta são médiuns. Todos não são médiuns de receber espíritos pela psicografia, pela escrita, nem tampouco pela psicofonia, os espíritos se comunicando ostensivamente por elas. Mas todo mundo é médium em termos de receber inspiração dos seus protetores invisíveis, seus anjos de guarda, os espíritos elevados que nos protegem. Todos são médios nesse sentido, porque recebemos uma inspiração deles, os bons pensamentos, as boas ideias. E os maus pensamentos e as más ideias para o mal vêm de espíritos das trevas, que não são os demônios nem os satanás, são espíritos dos homens que viveram aqui na Terra. E então, para complementar esse raciocínio da base do espiritismo, temos como base fundamental e sem a qual nada se explica aqui na Terra, nada, é a reencarnação. É a volta do espírito em novos corpos, não é no mesmo corpo que a Terra comeu, é em novos corpos. Em cada existência, nascendo como criança, evidentemente, ganhamos um corpo novinho para recomeçar a nossa vida e corrigir os nossos erros e as injustiças que nós cometemos no passado. Chama-se a reencarnação. Que Jesus não se esqueceu, não é?
de ensinar a Nicodemos, de ensinar os apóstolos e de ensinar abertamente a lei do renascimento, chegando a dizer que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Felizmente Jesus não esqueceu, porque muitos inimigos da reencarnação falam nisso, mas Jesus felizmente não esqueceu. E então temos outro fundamento do Espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados. Deus não seria inocente, nem seria um faltoso, se ele criasse somente o planeta Terra só com essa humanidade que somos nós. Ele teria faltado com o seu compromisso, a sua responsabilidade de causa geradora de tudo e de todas as coisas, inclusive gerador do próprio universo e da sua natureza. Então, se não houvesse outros mundos, outras galáxias, outros sistemas planetários onde habitam as criaturas de Deus, Deus faltaria com esse compromisso, com essa responsabilidade. Então, não é só a Terra que é habitada, mas existe inúmeras terras habitadas por inúmeras humanidades no universo todo, porque o universo não tem limite, não tem fronteira. Se o universo tivesse fronteira, para lá seria o universo também. Essa é a mentalidade do Espiritismo, é o que o Espiritismo nos ensina. E então nós temos também a lei de causa e efeito, a lei de retorno, a lei de semear e de colher. A lei de causa e efeito ligadas à lei do karma, não é? Chama-se a lei do karma. Então, as leis de Deus, como vemos, elas são infinitas, são eternas como o próprio Deus, e elas estão conectadas. Uma está solidária à outra, e assim forma uma unidade universal de leis executada pelos espíritos que atingiram a perfeição, que são os querubins, os anjos, os arcanjos, e Jesus é uma dessas autoridades do espaço, que no conjunto forma a corte de ministros de Deus, que administram o universo sob um olhar. Sob o olhar. Eu digo que Deus não tem olho, mas apenas estamos fazendo uma metáfora. Sob olhar quer dizer sob a supervisão de Deus. Isso é o que nos ensina o Espiritismo. E então nós vemos que o materialismo é o culpado pelos sofrimentos da humanidade. A descrença em Deus também é culpada pelo sofrimento da humanidade. São os dois maiores inimigos do Espiritismo. É o materialismo e o ateísmo. Como podemos viver sem a assistência do poder maior? Como podemos sobreviver sem a proteção de Deus, sem a inspiração de Deus, sem o amparo celestial? Como podemos viver? Se tudo está em Deus, e Deus está em tudo, sem que Deus seja esse tudo, e sem que esse tudo seja Deus. Mas Deus está em tudo, e tem o olhar dele sobre todo o universo. Por isso é que Deus está no universo. E de modo que Jesus, naquela época, compreendendo, ensinava que ele vinha de Deus e voltava para Deus. E dizia mais: eu não posso de mim mesmo fazer nada. Veja bem a humildade de Jesus. E, no entanto, ele fazia tudo. E ele dizia: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Onde é que está isso? Está em João, que é o quarto evangelista, capítulo 5, versículo 30. Capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Mostrando mais uma vez, para tirar o engano de certas crenças religiosas e o fanatismo, nós vemos aí que Jesus está separando ele de Deus, mostrando mais uma vez que ele não era Deus,
ele era o Filho de Deus. Porque ainda se ensina que Deus se transformou em Jesus, que Jesus era Deus de carne, e que o Espírito Santo também era Jesus e ao mesmo tempo era Deus. Significa dizer, com essa Santíssima Trindade, que não é ensinamento da doutrina espírita, mas das religiões, significa que era Deus, ali é 3 em 1. Deus Pai, Deus Filho, Jesus, não é? Que era o próprio Deus, e o Espírito Santo. Mas, na verdade, Jesus mostra, e tem quase 50 afirmativas dele no Evangelho, que ele não era Deus, ele era o Filho de Deus. E mais uma vez ele diz aqui, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mostrando que ele era o Filho e que obedecia às ordens do Pai. Eu e o Pai somos um. Em doutrina, ensinamento, o que Jesus ensinou foi a lei de amor e de caridade, que é a mesma lei de Deus, o que ele veio ensinar. E quando falamos na existência de Deus, que é o maior fundamento da doutrina espírita, nós lembramos de uma pequena história, e vamos contar para todos, de uma pequena cidade do interior, onde havia um farmacêutico que era muito eloquente, tinha muita sabedoria, e era conhecido na redondeza, na comunidade, como o farmacêutico que sabia de tudo. E quando foi uma vez, uma criança de uns 8 a 10 anos de idade, ele era descrente, completamente ateu, e tinha raiva das pessoas que diziam que acreditavam em Deus. Ele mantinha a distância. Quando foi uma vez, ele ao fechar a sua farmácia, baixou as portas, e nisso chega uma menina chorando nas carreiras, e pediu a ele que, em nome de Deus, ele fizesse um remédio para a mãe dela que estava para morrer, com uma dor. E ele disse, não fale no nome de Deus, que eu não acredito. E a menina então, e eu já estou com as portas fechadas, não posso atender. E de modo que a menina insistiu chorando, e ele tinha uma parte boa no coração, que todo mundo tem, todo mal tem uma parte do bem. E então, movido pelo sentimento, ele levantou a porta e a menina entrou. E ele foi lá para dentro e fez uma combinação de remédios, uma composição do remédio. Pegou a garrafa, cheia do remédio, a menina pagou, e então agradeceu a ele. Ele baixou a porta e a menina foi embora. Só que, quando ele ficou sozinho na farmácia, ele foi na prateleira e viu que fez a combinação de um remédio errado, que o resultado da química era um veneno, ia envenenar a mulher e a mulher ia morrer, ao invés de salvar a mulher. E ele ficou num canto e no outro, feito uma jaula, um animal enjaulado, sem saber o que fizesse. Veio logo na cabeça dele que ele seria um assassino, que iam comentar essa situação dele, que ele iria preso, não ia se soltar, e a cabeça dele então se encheu de problemas, que ele não conhecia a menina, e então de repente ele se lembrou de Deus, do poder supremo do universo. Mesmo sem acreditar, ele se ajoelhou e pediu a Deus, Deus, se tu puderes, e se tu existes, faz com que aquela menina venha de volta, que eu dei um remédio que vai matar a mãe dela e não curar. Antes dele terminar essa lamentação pela prece, ele escuta que alguém bate na porta da farmácia. Quando ele abre a porta, a menina está na porta com uma porção de vidros na mão. E ele pergunta o que aconteceu. Aí a menina disse, eu vim para o senhor fazer novamente o remédio, porque eu ia atravessando a rua, caí e a garrafa quebrou. E o remédio foi-se embora no chão. E ele então disse, entre, e a menina entrou, ele fez o remédio normal, entregou a menina queria pagar, ele disse, não é nada. E então a menina foi embora, ele fechou a porta e novamente ele agradeceu a Deus. Vejam bem, quem foi que salvou essa situação?
foi o próprio Deus. Então, amigos, companheiros, ninguém pode nada sem Deus. Deus é tudo em nossa vida. Façamos orações a Ele, que nós somos espíritos inferiores, somos espíritos atrasados e precisamos da proteção dessa inteligência suprema do universo, que é como diz no Livro dos Espíritos, na questão número 1, Kardec pergunta: que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, que é Deus. Porque se ele perguntasse quem é Deus, esse quem significava dar uma configuração humana, e Deus não é humano. Dar uma configuração humana à suprema inteligência do universo, que é Deus, que não tem forma. Ele não tem forma. Então Kardec pergunta: que é Deus? E os espíritos superiores respondem: Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de tudo e de todas as coisas. Então, meus prezados companheiros e demais interessados nos estudos do Espiritismo, não esqueçamos, na dormida, façamos uma prece a Deus, leiamos uma página do Evangelho, façamos a prece, a recomendação do Espiritismo, não é? Oremos a Deus, peçamos a Deus em favor não só de nós, mas para resolver um problema nosso, qualquer tipo de problema, tanto espiritual como material, que Deus nos atenderá de acordo com os nossos merecimentos. Mas não esqueçamos que os dois maiores inimigos da humanidade e do espiritismo e das religiões em geral é o materialismo e o ateísmo. Então, meus prezados amigos, a hora já está chegada e mais uma vez nós agradecemos a atenção de todos e voltaremos oportunamente com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz e muito boa noite.